Estamos aqui, mais uma quarta-feira, no Papo de Mulher, para falar de um assunto muito legal, que é a questão do sagrado feminino. E é bem interessante nós falarmos desse assunto hoje, né, Sabrina? Porque amanhã entra a última lua cheia, a super lua cheia do ano de 2020. Que tem também uma conexão muito forte com essa questão do sagrado feminino, com a questão dos nossos ciclos, com a questão da nossa sensibilidade, com essa questão de nós respeitarmos os nossos tempos e também identificarmos os nossos tempos dentro do nosso fluxo de vida. Então, o sagrado feminino, ele sim tem uma conexão muito forte com a questão da lua, pela questão dos ciclos. E como esses ciclos, eles acabam repercutindo e reverberando nas nossas vidas. Isso indiferente de sermos homens ou sermos mulheres, biologicamente falando. Então, é um assunto muito legal, justamente nesse tema que nós escolhemos hoje para falar, que é a questão do sagrado feminino. Como que você conheceu, Dani, o sagrado feminino? Bom, o sagrado feminino eu conheci muitos anos atrás, e não tinha esse nome de sagrado feminino. Era uma busca de reconexão com a nossa essência genuína de mulher. Porque ele começou... Só deixa eu fechar a porta aqui, peraí, para não atrapalhar os barulhos. Ele começou num lugar onde até então eu estava de me colocar no mundo corporativo, tendo que replicar comportamentos masculinos, comportamentos que não são nossos naturais de mulheres, comportamentos que muitas vezes nós temos que abafar os nossos ciclos, temos que abafar as nossas questões hormonais, as nossas questões temperamentais, enfim, toda a questão da nossa sensibilidade enquanto mulher. No momento que tu se coloca nesse meio corporativo, que até então era predominantemente masculino, tu acaba tendo que meio que se igualar a esses homens para poder dar conta da parada e se destacar. Só que para mim isso nunca funcionou muito legal, porque tinha aquela coisa, porra, mas que porra é essa? A parada não tá certa, por que eu tenho que me fazer uma pessoa que não sou eu para ter sucesso? E daí, nisso, eu comecei a perceber quais as nossas peculiaridades, no caso, as minhas diferenças, ante aquelas pessoas que eu estava querendo, entre aspas, me igualar, que não eram mulheres, eram homens. Daí eu parei e pensei, nossa, mas esse trem tá errado. Eu estou querendo me igualar a uma situação, a um meio de comportamento a qual eu quero mudar, mas eu estou me comparando e me fazendo ser igual a eles. Então, a coisa está errada. E nisso eu comecei a estudar muito forte a questão dos arquétipos femininos, a questão das guerreiras, e principalmente estudando nas mitologias, enfim, e indo a fundo estudando os arquétipos, qual a função de nós mulheres dentro desse fluxo que é a vida. E a vida, não digo só nossa, a vida em sociedade. Quais os nossos papéis? Enquanto uns estão anulando seus papéis enquanto mulheres, e todo o fluxo de vida que nós temos a fornecer, de criação que nós temos a fornecer, em detrimento só daquela coisa espartana de ação. Por isso, opa, a coisa está errada. Daí eu comecei a me aprofundar, isso lá em 1900 e bolinha, me aprofundar nessa questão de realmente nós começarmos a enxergar as nossas peculiaridades enquanto mulheres para inserir nesse meio. E, graças a Deus, esse assunto tem cada vez mais tomado
proporções maiores, tanto é que os círculos de sagrado feminino têm se expandido de uma forma espetacular, aonde nós mulheres estamos retomando a nossa essência para manifestarmos dentro do mundo e dentro da sociedade onde nós estamos inseridas que as coisas não estão separadas. E muito pelo contrário, as coisas elas precisam caminhar juntas. E juntas em harmonia. Não o yin, né? O yin e o yang, não um sobrepondo o outro, e sim os dois estando em harmonia. E o ponto é, nós, em algum momento, enquanto mulheres, anulamos o nosso sagrado feminino, anulamos o nosso yin, para dar conta dentro do mundo corporativo, exaltando o yang. Daí a parada está errada. Então vamos resgatar isso, enquanto mulheres, enquanto homens, com a nossa essência do yin, com a nossa essência dentro desses ciclos, para a coisa realmente começar a funcionar com uma harmonia dentro das atividades que nós exercemos no mundo. Sejam essas atividades profissionais ou atividades dentro do nosso convívio pessoal. Ainda mais hoje que a gente tanto fala também sobre feminismo, né? Que é essa luta por assumir, se apropriar, já são direitos que teoricamente a gente já tem garantidos, mas que na prática, né? A gente vê que não, que né, quantas mulheres ainda padecem, né? Quantas situações que a gente vê como mulher que esses direitos não são praticados, esses direitos já garantidos na teoria não são praticados no nosso dia a dia, né? Então, muitas vezes, esses mundos, eles vão se confundindo, né? A questão do feminismo é uma polaridade muito importante, mas ele também não deve se sobrepor, né? É a questão da feminilidade, a questão do sagrado do feminino, das características que a gente tem como mulher, né, que é esse poder já inerente à nossa condição, que nos liga, né, à intuição, à sensibilidade, a esse poder de criação que a gente tem, né, e que vem naturalmente das nossas ancestrais, a gente é assim. E para sobreviver nesse mundo, né, é muito do que eu tinha escrito no post que eu tenho até no feed, né, é que em algum momento a gente aprendeu que não é legal ser mulher, que é uma posição que nos traz sofrimento, né? Em uma série de situações que a gente foi observando ao nosso redor, que a gente foi aprendendo, e que, poxa, quando a gente se vê nesse papel de mulher, a gente já, né, por N situações que a gente vê no nosso cotidiano, a gente rejeita esse lugar, né? Não é legal ser mulher, né? É um lugar de sofrimento, é um lugar de submissão, né? Então eu quero me afastar disso. E o que é o lugar bacana, né? O que é um lugar de privilégio? Então, isso fez de alguma forma com que a gente abandonasse toda essa ancestralidade, toda essa essência, né, que a gente leva por ser mulher, essa energia, né, essa força feminina, a gente anulou essa energia, essa força, como você quiser chamar, né, vai depender do que cada um acredita, para, né, se assemelhar àquilo que era, de alguma forma, e de que é, né, respeitado, do que é benquisto, né, que, como você usou o exemplo, no mundo corporativo, quem que tinha voz nesse mundo corporativo? Logo, se eu, como mulher, não tenho voz nesse mundo corporativo, o que eu preciso fazer para ser vista, para ser valorizada, para sobreviver nesse meio? Então, eu tenho que ter, né, comportamentos, características da energia masculina, e que, ok, né, eu acho que é muito saudável quando a gente consegue transitar entre essas energias e essas forças do feminino e do masculino. Mas a questão é que a gente parece que para sobreviver e para se sentir valorizada para os outros e para nós mesmas, a gente ficou nesse lugar, nessa força do masculino, né? Exatamente. E aí, tal, produção, né? Trabalho, quando a gente foi para o mercado de trabalho e uma série de outras coisas que vieram com tudo isso, né? Que nos afastou dessa essência do ser feminino.
Exatamente. Aqui, dá um oizinho. Antônia, querida, tá aqui com a gente. Beijo, Oi, Antônia. Antônia. Tem uma A galera aí, a Dani, Fernando, o Francisco, que deu um Tabata, beijo aí pra mim. Francisco. Então, assim, gente, o que que acontece? Essa questão é muito peculiar porque nós, falando historicamente, chegou um momento, isso antes da Idade Média, ou ali no início da Idade Média, na questão das caças bruxas, que a mulher, com todas as suas peculiaridades, era vista como uma vilã da história, patriarcal, política e religiosa, estava ofendendo aquela situação ali que estava sendo construída como a construção de um poder. E, ok, precisamos abafar essa galera aqui que não está falando a mesma língua que a gente. E daí veio toda a situação de caça às bruxas e tudo mais. Daí viemos em toda uma construção onde a mulher começou a ser vista como não uma figura de execução, e sim como uma figura submissa. Só que a questão do sagrado feminino, ele veio justamente para resgatar as posições. Eu não digo nem a nossa posição enquanto mulher, mas sim as posições enquanto energias de criação e energia de ação. E daí eu quero fazer um ponto muito interessante, porque quando se fala em yin e yang, em energia masculina e feminina, aqui eu não estou me referindo a sexo, se você nasceu homem ou se você nasceu mulher, existem homens que têm uma energia yin, uma energia feminina, muito mais aflorada. E tem mulheres que têm uma energia yang mais aflorada do que o yin. E isso não tem nada a ver com opção sexual, tem a ver com a sua posição no mundo. E vamos olhar na perspectiva que a energia yang é a energia que faz, que tem ação, que é o homem. O homem é o guerreiro, é o que vai lá à luta, é o que vai lá e quebra tudo. E a mulher é a que gestaciona, é a mulher que faz criar, é a mulher que traz o novo, é a que tem a criatividade. A criatividade fazendo a correlação com a criação. Nós temos o poder da criação de uma nova vida. Então, nós temos o poder da criatividade do criar o novo. Sendo esse novo uma nova vida, sendo esse novo um novo projeto, sendo esse novo o que você imaginar. Então, na minha concepção, na minha humilde concepção, o sagrado feminino, ele vem muito nessa reconexão com essa energia da criação e ao mesmo tempo com essa energia de nós nos identificarmos enquanto mulheres encarnadas nesse mundo, com essa energia do feminino de criação e tomando posse dessa energia, sem nos preocuparmos com a questão dessa sociedade patriarcal. E sim tomando posse desse momento onde diz, ok, a energia masculina ela é uma energia de ação, que é muito importante, mas a nossa energia feminina de criação é o que sustenta a ação. Se não houver a criação, não tem o que agir em cima dessa criação. Então, isso é uma filosofia muito minha, assim, muito autoral de tudo que eu li, de tudo que eu estudei, em termos de arquétipos, em termos de sagrado feminino, em termos de sagrado masculino, em termos de energias yin e yang, onde cada um tem os seus papéis, e esses papéis, eles se complementam. Eles precisam atuar juntos no mundo para as coisas acontecerem. Só que nós estávamos numa concepção onde era só aquela energia masculina. Tem que ir para ação, tem que ir para guerra, tem que fazer. Tipo, mulher não serve para porra nenhuma. Não, peraí. Mas a energia de criação é nossa. Enquanto mulher aqui, toda a criação em termos de chácaras, em termos de útero,
em termos de concepção de realmente criar algo novo, quem tem essa energia de criação, de criar algo novo, somos nós. Quem gera o filho? Não é o homem. O homem coloca a semente, ele tem a ação de colocar a semente. E nós temos o poder da geração, de pegar aquela semente, nutrir aquela semente e fazer ela florescer. E se tornar algo de sucesso, que é uma criança. E trazendo isso para o contexto corporativo, ou contexto das nossas vidas cotidianas, saindo da concepção de gerar uma outra pessoa, esse poder ele também acontece nas outras esferas, de você gerar algo novo. Então o homem ele vem, e daí no que eu me refiro ao homem, não só na figura masculina, né, do homem que tem o pênis lá, mas enfim, na figura masculina que gera a ideia, está no poder feminino de captar essa ideia e gerar algo que vai realmente florescer. E no momento que nós nos colocamos na figura do homem, dentro dessa questão patriarcal, nós simplesmente anulamos essa potencialidade que nós biologicamente viemos aqui para esse mundo constituídas para gerar esse florescer. Então, eu acredito que toda essa questão do sagrado feminino, ele vem para recuperar a nossa capacidade de gerar e florescer algo novo. Para realmente isso acontecer e se manifestar no mundo. Aí, escutando você falar... Não sei se eu fui muito filosófica aqui no que eu falei. Adoro. Que eu viajei aqui, né? Mas realmente... sabe aquela coisa visceral? E quando eu falo nisso, eu quase me emociono em falar, porque realmente é algo muito visceral. Sabe aquela coisa que vem do útero da mulher e sobe como um calor, como uma força, como um fogo, para manifestar no mundo uma nova coisa. Isso seja um filho, seja um projeto, sabe? Esse fogo de manifestar algo novo a partir dessa semente que é gerada é muito mulher. É muito nosso, é muito próprio nosso. E que por muito tempo, para nos colocarmos dentro de uma sociedade que até então era patriarcal, nós nos masculinizamos. Só que não, a gente precisa tomar posse disso. E desse fogo que faz gerar o novo. Que faz morrer o que não valia mais e gerar uma coisa nova. Então, amo muito tudo isso. Você falando assim, eu me pensei em pessoas que, por exemplo, que não se identificam com o gênero feminino e nem masculino, né? A gente tem hoje esse movimento também. Uhum. Que tem uma identidade fluida, que não são pessoas não binárias, né? Que não se identificam de um perfeito. E de outros, né? E aí, para essas pessoas, o que eu entendi, né? Diante de tudo isso que você falou e de coisas que eu também já venho acompanhando, né? Que isso pode ser tido também, né? A energia ou a força masculina, feminina, elas podem ser compreendidas também como se fossem arquétipos, né? Ou coisas simbólicas, né? O que denota, qual a mensagem, qual o significado, simbolicamente, o que representa a figura do feminino, o que representa a figura do masculino. Mesmo pessoas que não se identificam com, né, um gênero X ou Y, por exemplo, elas podem se apropriar como se fossem arquétipos, a figura masculina e a figura, né, do feminino, o que cada figura traz, né, e o que pode despertar em você, independente de gênero, né, dentro de você, por meio dessa energia do feminino e do masculino, né, Dani? O que você acha? Você concorda com essa ideia? Concordo, e assim, indiferente se você nasceu com uma vagina ou com pênis, indiferente do gênero, porque assim, todo mundo que nasce, a não ser que você tenha uma anomalia biológica, né, alguma disfunção genética
que você nasça com os 2 órgãos, porque isso acontece. Mas, enfim, indiferente, vamos botar essa situação fora da parada. Indiferente se você nasce com a vagina ou com pênis, nós temos as 2 energias dentro de nós. E essas 2 energias, por isso que eu gosto de falar muito do Yin e do Yang, porque elas se complementam. E no momento que você nasce, né, daí vai numa teoria muito reencarnacionista, no momento que você vem para esse mundo com um sexo X ou Y, você tem uma função nesse mundo, indiferente de qual seja o teu sexo. Se você vem no sexo masculino, pressupondo que você tem lá o pênis, ok. Você vem com uma função de semear alguma coisa, indiferente da tua opção sexual. A tua função é, ok, eu vim para esse mundo para uma ação de semear algo. Legal. Agora, se você veio com uma vagina, a minha função é criar algo. Então, ultrapassando essa questão sexual e de gênero, eu enxergo muito as nossas funções enquanto pessoas, e daí isso vai numa questão muito biológica, porque indiferente da opção sexual de cada um, os hormônios agem de formas diferentes. Se você é homem, que veio com um pênis, você tem toda uma estrutura hormonal que faz você ter padrões de comportamento e instintos diferentes daquela pessoa que veio com uma vagina. Que vai ter outro tipo de padrão hormonal, que vai ter outro tipo de pensamento gerado por aqueles sentimentos, por aqueles impulsos hormonais que são biológicos. Legal. Os 2 se complementam. Então, uma coisa não está separada da outra. Nessa complementaridade, você vai gerar algo novo. Um vai semear, como essa retomada de fazer as coisas realmente crescerem. Porque nós viemos aí de algumas décadas, eu não digo nem décadas, mas alguns centênios de pessoas que estavam muito pensando na ação e só propagando mesmo. Ação, 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 ação. Ok. A gente está partindo para uma ação, replicando a mesma coisa. E a criação do novo? Onde é que fica? E essa criação está dentro do sentido do feminino, do sagrado feminino. Então, até interessante, porque quando pensa em círculos de sagrado feminino, se tem muito essa conexão da mulher, da retomada da mulher, que está muito ligado também ao feminismo, que eu acho muito válido, mas nós temos também toda uma geração vamos botar aí a galera que tem 20 anos, 20 e pouquinhos anos para menos, que está vindo muito nessa pegada de não se identificar nem com um sexo nem com o outro, de ser muito fluídica. Só que nós, enquanto, né, na minha idade, 40 a mais, a gente precisa construir essa nova realidade, porque nós temos hoje a responsabilidade de desconstruir a realidade das gerações que estão chegando. Então a gente precisa mudar a nossa mente, e entra o sagrado feminino muito forte nessa parada, de resgatar essa energia do recriar, de realmente pegar, ok, eu sou o receptáculo que faz criar um novo. Então eu vou pegar isso como literalmente um bebezinho, seja isso uma nova vida, seja isso uma nova ideia, seja isso uma nova filosofia de vida, seja isso uma nova concepção de de gerir a sociedade para a geração que está chegando, que é a geração 20 menos. Em que, inclusive, temos amigos em comum
que estão dentro dessa geração, a minha filha está dentro dessa geração, que já funciona numa outra esfera. Diferente de mim, diferente de ti, com certeza diferente de toda a galera que está aqui nos assistindo, né? Que precisa entender, porra, mas a parada funcionava até então, era homem, era mulher, mas eu me identifico com um e também me identifico com outro, e como é que fica nisso tudo? Só que para a gente conseguir assimilar tudo isso e gerar um novo para essa galera nova, a gente tem que se entender antes. E para se entender antes, a gente tem que se assumir, a gente tem que se posicionar. E se posicionar resgatando essa nossa ancestralidade como mulheres, como figuras de geração, como figuras de criação, indiferente se você tem útero ou não, porque tem muitas mulheres que, não, mas eu não posso mais gerar porque por alguma questão, né, de doença, alguma questão assim, não, eu não posso gerar uma nova vida, mas você pode gerar uma nova ideia. E no momento que você veio com essa energia para essa encarnação, você tem essa missão como uma geradora de ideias. Como uma... Tipo, a pessoa que pega a sementinha, alguém vai lá e põe a sementinha. Legal, que é a energia masculina. É a energia do Yang, que vem e coloca a sementinha. E nós temos a energia de regar essa semente e fazer ela florescer. Seja essa nova ideia uma vida, seja essa nova ideia um projeto social, seja um novo produto para você vender, seja uma nova solução para a sociedade, seja uma solução para a sua própria vida. Então, sim, somos receptoras, né? A gente recebe, cuida e acolhe, né? Essa energia é nossa também, né? E por isso até mesmo essa força foi muito corrompida, de certa maneira, e deturpada, né? Foi visto como uma... poder maior, quer um poder maior do que gerar alguma coisa? Agora vamos pensar, assim, psicologicamente falando e economicamente e politicamente falando. Tipo, a galera que gere um negócio. Daí a pessoa que quer tomar o poder diz, pô, mas aquela galera ali tá gerando a parada. Como é que a gente vai tomar o poder? A gente tem que abafar essas pessoas. Tipo, Maquiavel total. Mas se tu for pensar, não, a gente tem que abafar essas pessoas que estão gerindo, a gente pegar o que elas geraram, tomar conta do que elas geraram, e senão a gente vai perder a parada. Na real, é isso. Se alguém discorda aí, fala, Dani, tá falando merda. Gente, se tiverem perguntas, escrevam aí pra gente. Chama outras pessoas para assistirem. Eu me empolguei aqui de uma tal forma. Porque realmente, quando fala desse assunto, eu tipo, sabe aquela coisa que sai lá do útero e começa e acaba e sai, né, pela boca. Porque é muito do que eu acredito. Lá quando as mulheres começaram a trabalhar, né, e saíram de suas casas, né, e para também ajudar na renda familiar, né, eu acredito que muitas coisas também foram se perdendo, né, naturalmente, porque é tudo novo, né, e uma série de questões que a gente já falou, do patriarcado, enfim, dessa condição, né, de essa ideia deturpada que a gente foi construindo ao longo do tempo de que feminino é por ser receptora, por ser aquela que cuida, aquela que acolhe, né, de isso ser de alguma forma entendido como inferior, ou que é só isso, ela só faz isso, a função dela é cuidar, que eu acredito que vai muito em contraponto dessa união das energias e das forças, né? Então você coloca a mulher numa força e o homem noutra, né? E você dividindo muito isso e principalmente trazendo uma diferenciação onde um fica abaixo do outro, né?
Tipo, a Exatamente. mulher fica aqui, a energia do fazer, né? Do homem, da ação, fica acima dessa aqui. Então, uma vez que o homem vai fazer energia, a gente fala de homem falando de força, tá, gente? Simbolicamente, Uhum, né? A força do homem tá aqui, aquele que faz e a mulher cuida, né? Então, colocaram um degrau aí, né, em algum momento. E, e aí, né, a gente foi obrigada a, meu, assim, talvez por conta de um fluxo das coisas irem acontecendo, né? Até de negar os nossos ciclos, né? Uma coisa que eu estava uhum, percebendo, que eu senti de compartilhar, por exemplo, né? Quando eu trabalhava em regime CLT, mesmo quando a gente está em TPM ou está no momento, né, em que você está menstruando ali e tal, é claro que isso muda, né, de algum biologicamente tem as mudanças ali, né, é diferente do restante dos outros períodos, né, seus fora é uma do questão período. hormonal. Os teus É, hormônios estão em outros picos e isso é. Só que daí assim, você eu não vejo só como supõe. hormonal, não, não, Sim, não mas o entendi. hormonal que gera no psicológico, que tem toda uma mudança física, uma mudança emocional e uma mudança espiritual nos nossos ciclos. Daí a gente diz, não, eu não posso sentir isso. Como é que eu vou dar conta de cumprir a meta da empresa se eu tiver em TPM? Não, eu tenho que Sim, sucumbir a isso e me encaixar dentro do ciclo do mês da empresa para gerar o resultado que a empresa precisa e foda-se que eu tô morrendo de cólica, vomitando mal, ruim. Ou sim, seja, a cultura patriarcal colocou um modelo de ciclo baseado na cultura do Yang, na cultura só masculina. E sem respeitar a nossa cultura feminina, que tem ciclos diferentes, que não é do dia 1º ao 30 do mês. Cada uma tem a sua. Ok, então como eu posso usar a minha potencialidade, como eu posso usar a minha criatividade e aquele momento daquele ciclo para contribuir da melhor forma na sociedade onde eu estou inserida. E mais, como eu posso, a partir disso, também mudar essa sociedade para não ter esse ciclo só baseado na figura daquele que é diferente de mim. Porque a nossa sociedade toda, e daí eu estou falando bem meio corporativo mesmo, ela não está baseada nos nossos ciclos femininos, nos nossos pontos, porque nós temos as nossas fases do mês, onde os hormônios estão, tipo, né, sim. montanha-russa. Ok, e por que isso é ruim? Isso é nos vendido como ruim. E nós somos julgadas por ser ruins por isso. Tipo, mas a mulher em determinada fase vai ficar mais chorona, vai ficar mais chata, vai ficar. Porra! Mas esse teu chato não pode criar alguma coisa? Esse teu chato também, entre aspas, não pode ser um senso crítico onde tu vai analisar as coisas de uma forma diferente para trazer uma nova perspectiva? Então, desenquadrar os nossos ciclos dentro daquele ciclo espartano, masculino, que estava pré-estabelecido. Então, acho que o sagrado feminino, ele traz muito isso. E aí, você pode, vai lendo aí que eu vou Isso, eu estou lendo complementando aqui a porque tem ideia. umas questões bem É, legais bem que legais. homens, inclusive, estão trazendo aqui. Que Só finalizando aqui a ideia, é que assim, eu percebi como agora trabalhando em casa, você pode ter o seu tempo também, você pode reajustar, né? Não é ali, tá horário X, tá horário assado, quando você trabalha para uma instituição, uma empresa, enfim. E aí teve um dia que chegou a minha menstruação e eu tinha acordado muito cedo nesse dia. E aí eu comecei a trabalhar, fazer minhas coisas e tal. Mas sabe, vinha, né, uma necessidade de recolhimento. E aí eu lembro que foi tipo assim, no meio do dia, bem no horário do almoço, do meio-dia, 1 hora da tarde mais ou menos.
eu parei tudo que eu estava fazendo. Eu falei, meu, eu preciso parar, eu preciso me recolher. E eu parei de fazer as minhas Uhum. coisas. Eu deitei na cama, assim, sabe? Assim, aquele, né? Precisando. Não sei, é meu Aquele momento de corpo. acolhimento. Precisava disso, porque a menstruação é uma transição, né? Nossa, é uma Uhum. passagem também do velho, né, do velho para o novo, de certa forma. Então eu precisei parar, me acolher. E assim, foi um tempo suficiente, entre 1 a 2 horas. Eu vivi esse período e depois voltei a fazer minhas coisas, né? Uhum. Só que quando a gente está, né, no meio da produção, a ideia é produzir, 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 você não tem a possibilidade de você se perceber nesse sentido. Mesmo que venha essa sensação, essa necessidade de recolhimento, você não pode parar, porque você tem que produzir, né? Porque você está ali a serviço de alguém, enfim, tá ali trabalhando, desempenhando sua função, Uhum. né? E isso foi uma ideia que foi vindo lá de trás, até a questão da maternidade mesmo, né? Eu acho que é uma coisa para se pensar depois de eu começar a conhecer mesmo, né, o sagrado feminino, o do quanto a ideia da não maternidade vem desse mundo capitalista, desse mundo da produção que muitas vezes Uhum. coloca essa ideia nas mulheres, né, ali, às vezes nem elas percebem de que uma vez que eu sou mãe, logo isso vai atrapalhar a minha produtividade, vai atrapalhar os meus compromissos profissionais, Daí tu te né? sente Então, culpada por ser mãe. sim, sim. Nossa, não é frequente ver isso. Aliás, Uhum. não é, Muito é frequente ver frequente isso. ver isso, né? É frequente ver. Então, é claro que cada uma tem o direito de ser e fazer as próprias escolhas de maternidade, de se quer ou não ter filhos. Mas, sabe, Uhum. de pensar até que ponto isso é uma escolha minha, genuína, ou até que ponto eu tô fazendo essa escolha porque eu tô que nem ali no camboio ali fazendo essa escolha porque eu fui influenciada por essa ideia que vem vindo da produção, né? Da De ação, fazer, ação, de fazer, ação. de fazer. Uhum. Não E posso assim, parar. eu digo isso assim de conhecimento de causa, porque eu particularmente não fui afetada por isso. Porém, enquanto gestora, eu fui afetada indiretamente por não contratar mulheres numa faixa etária de idade, que é uma faixa etária de idade que é a mais reprodutiva, porque senão isso ia atrapalhar nos resultados da empresa. Foi quando eu comecei a me ligar de sair do mundo corporativo. Eu disse, porra, esse troço está indo totalmente contra os meus valores, o meu lugar não é aqui. E por quê? Eu vou ter que escolher entre uma pessoa que tem menos capacidade de produção, indiferente do ciclo, que se é homem ou mulher, só porque um tem um pênis e não vai ficar em licença maternidade, não vai ficar não sei o quê, em detrimento do outro, que é mais capaz, que no médio, se eu for analisar na média, vai me gerar mais produção, mas por um determinado período de tempo vai gerar menos produção. Mas na média vai gerar mais? Ok, mas essa pessoa está fora porque ela vai gerar uma vida e vai ter que ficar dentro das leis trabalhistas fora. Tipo, isso está contra os meus valores. Então, isso é muito interessante porque ilustra exatamente isso que eu estava falando. Muitas mulheres sucumbindo à questão de não querer a maternidade ou prorrogar, ou enfim, se sentirem culpadas por estarem, inclusive, na maternidade, Uhum. por não se enquadrarem dentro desse mundo capitalista patriarcal. E aqui nada contra o capitalismo, eu sou super a favor do capitalismo, porém, não do capitalismo patriarcal. Eu acho que os ciclos e as formas, elas precisam ser, sim, alteradas. E aqui eu até vou citar, porque o Francisco colocou algumas situações aqui, ele fez um comentário, deixa eu botar aqui, que ele falou que acha ótima essa questão da polaridade das energias, mas antes ele tinha colocado uma coisa bem legal, porque muitos homens, Eu acho que eu eles vi. ficam, Eles nulam, né? eles anulam como
assim, e essa energia que nós estamos falando aqui é muito a energia do feminino. Só que as duas energias estão em nós. E eu, particularmente, eu tenho, né, e aqui eu não estou falando em questões sexuais, e sim em questão de ação, a energia da ação e a energia da criação. Eu tenho muito forte em mim a energia da ação. Eu acho que a minha própria figura já mostra isso. E foi um dos motivos, inclusive, que eu mudei o meu visual, eu cortei meu cabelo, porque eu tenho muito essa energia da ação, sabe? A Dani é aquela pessoa que vai lá e faz. Eu não tenho a energia do mimimi e diz, ai, que bonitinho, ai. Não sou eu. Eu tenho muito uma energia, o meu yang é mais dominante do que o meu yin. E tá tudo legal. E eu sou mulher. E eu tenho o poder da criação. Imagina você ter o poder da criação e ter essa energia da ação. E agora vou botar no contraponto. Imagina você sendo homem e tendo toda a questão hormonal da ação e tendo também o teu yin muito aflorado, com a energia da criação. Porra, é muito foda. E os dois se complementam. Então, perpassa essa questão de homem ou mulher. A questão é saber usar de forma inteligente as nossas duas energias e nos apropriarmos da energia que biologicamente nós nascemos. Então, acho que isso, né, exemplifica tudo. Nossa, nós nascemos com uma energia biológica. Porque a energia biológica é hormônio, porque hormonalmente a mulher é diferente do homem, então nós temos uma energia que a gente não pode anular. Que a gente tem que se apropriar dela e usar ela com sabedoria. Da mesma forma que o homem. Ok. E a minha energia de criação e a minha energia de ação. Como é que ela está dentro desse fluxo? Também saber unir essas duas coisas para agir e criar no mundo da melhor forma possível, rompendo os padrões pré-estabelecidos. É que tipo, sim, energia feminina assim. Ou força feminina vem da sensibilidade, da intuição. Então, pensando num lugar ainda onde, né, num lugar que eu digo mundo, onde ainda existe uma grande quantidade de pessoas, e pessoas, porque tem mulheres também muito machistas, né, assim, que é o feminismo, né, existe ainda a masculinidade tóxica, né, que de alguma forma inibe essa expressão da sensibilidade no homem, do poder da criatividade, da criação, né? Porque se ele manifesta isso, logo é colocado em xeque a orientação sexual da pessoa, enfim. E isso, né, é uma coisa que mexe muito com as inseguranças do homem, né? E aí essa energia, essa força do feminino que todos temos, independente de sexo e de orientação sexual, ou sei lá mais o que, isso fica inibido, fica preso na pessoa, assim, ela não consegue expressar, né? Então, acredito que também é um pouco disso que o Francisco falou, né? Por isso essa dificuldade de expor. E aí a pessoa vai ter que, que trilhar um longo caminho que eu digo porque é eterno, né? De autoconhecimento, né? De autoestima, para ele se apropriar dessa essência, viver essa essência dessa polaridade do feminino e sem se sentir menosprezado ou, né, posto em xeque referente à sua orientação sexual, enfim, e de simplesmente ser independente do que as outras pessoas estão falando. Ah, porque você viu, ele chorou, né? Ai, porque, nossa, sei lá, quantas situações, falou em chorar, né? Eu me lembrei de uma vez, eu fui numa entrevista de emprego. Isso faz uns 13 anos, um pouquinho mais, talvez. Eu fui numa entrevista de emprego e tu acredita que o cara chegou para mim e falou assim, pois é, porque todas as mulheres que eu contratei,
Ai, era um saco porque elas choravam. Tipo, um minuto de silêncio, né? Eu olhei pra É. cara dele e disse, tu me desculpa, mas eu não sou do tipo que chora. Eu sou do tipo que faz chorar, amigo. E na boa, eu acho que a função que hoje eu vim aqui para essa entrevista não está adequada ao que eu tenho para dar. Como é que eu ia trabalhar para um cara que está esperando contratar uma mulher que chora? Sabe? Dentro da cabeça dele, toda mulher que eu vou contratar é uma mulher que chora. E isso é ruim. Que tipo de pessoa é essa? Que vai já ter uma ação para fazer com que o outro chore, sem respeitar a peculiaridade do outro. Surreal? Não. Beijo, tchau, não me liga. Mas é E é muito tão louco isso. É muito lamentável, louco né? isso. Porque Não, e é isso assim, é é surreal. isso É é surreal. estereotipar a Uhum. figura da mulher, né? Uma mulher, a mulher chorona. Isso é Ai, a mulher estereótipo. chorou. E Tu fica não como sabe o que a assim, mulher estava passando, de repente, e um- realmente nós mulheres temos essa questão de ciclos hormonais, de TPM, de um monte de coisa, e por muito tempo nós próprias mulheres tínhamos vergonha de falar, ai, a gente menstrua, a gente tá menstruada, a gente tá naqueles dias, ai, eu tô não sei o quê, sabe? Como se fosse uma coisa suja, como se fosse uma coisa impura, e ela visa, tipo, é a coisa mais natural do mundo. Para a vida existir, é, esse ciclo tem que acontecer. Agora, tanto só que tem aí, cortando um né, pouco aqui. os É. anticoncepcionais que justamente também foram pensar. Claro que tem toda uma questão da liberdade sexual para a mulher poder se relacionar Uhum, sexualmente sem o receio, né, de uma gravidez indesejada, camisinha, enfim. Mas pensando nisso que a gente está falando, né, também é uhum, uma forma de inibir, né? Há uma coisa sim, que é um saco, né? Menstruar é um é. saco. Então, olha só, nas mínimas coisas a gente foi ensinada a rejeitar a nossa feminilidade e tudo que vem com ela. A menstruação Uhum, também vem com ela, né? Então, aos sim. poucos, porque atrapalha no mundo produtivo aí, O né? mundo Enfim. produtivo, né, na concepção patriarcal da coisa. Deixa eu ler aqui, porque é muito legal. A Dani está dizendo aqui, né, a Dani Alencar, nossa, eu trabalho já por conta. Me cobrava muito de estar sempre produzindo. Era muito cruel. É verdade. A gente fica dentro desse ciclo, né, pré-pronto que está e tenta se encaixar nele. Daí a Fernanda está dizendo aqui, somos uma, com TPM ou sem, somos uma só. Mas fazendo a gente se ver como alguém descontrolada. Tipo, como a mulher está na TPM, é a louca, baixou a louca nela. Só porque a pessoa não sabe lidar e não sabe entender o nosso ciclo. Daí virou a louca só porque do outro lado tá vendo no lugar de alguém que não entende esse ciclo. Daí se tu não entende esse ciclo, logo o que eu não entendo é algo que está classificado como loucura. Loucura na percepção de quem? Deixa eu ver aqui mais também. A Dani colocou. Aqui, acho que nem isso. As meninas mais novas não querem ser mães, porque as responsabilidades caem mais sobre elas. Eu venho conversando muito com o marido sobre isso. Ele é super proativo, mas é executor. Entendi. A É que tem responsabilidade, ela ainda falou, a a responsabilidade ainda responsabilidade fica comigo. da criação, né? Que é a A responsabilidade de criar um Antônia filho está que colocando aqui que exercita. participa. A Antônia está colocando aqui que participa de um ciclo feminino e é impressionante a força que emanamos quando estamos juntas. Sim. Antônia, maravilhosa, querida, beijo, te amo. A força que a gente emana quando a gente está junta é surreal. Porque daí, realmente, a gente perpassa esse lugar de, tipo, ficar naquela figura de, ai, ai. Não, a gente toma força, a gente toma uma proporção muito maior. E isso é muito maravilhoso.
E é interessante, só retomando aqui o que a Dani falou, porque essa questão dessas novas gerações, né, de não quererem muito conversar sobre, não quererem muito assumir essa questão de responsabilidade, vem muito da questão, vou propor aqui só como reflexão, como essas gerações estão sendo criadas. Porque nós, e nós eu digo eu, fomos criadas dentro de uma geração onde as mulheres já estavam vindo numa libertação, mas elas ainda reproduziam esse padrão patriarcal. Ok. E como nós, ouvindo as nossas mães reclamando que reproduziam esse padrão patriarcal, mas reproduziam, como nós estamos reproduzindo isso para os nossos filhos, para gerar neles essa repulsa de ter responsabilidade. Então nós vínhamos de uma geração de mulheres que assumiram muito essa responsabilidade e assumiram muito esse papel de se anular perante esse padrão social. E por se anularem, elas, nas entrelinhas para os seus filhos, falavam, né? Nossa, eu odeio isso. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim. Eu tô aqui, com aquele monte de coisa nas costas, mas eu tô infeliz. Eu sou infeliz, eu sou infeliz, eu sou infeliz. E reproduziram isso para os seus filhos. E os seus filhos hoje somos nós. Legal. E a gente está nesse meio termo. E a gente não sabe se a gente pega todo esse fardo e assume e vira, eu sou a coitadinha, que não sei como fazer diferente, ou sou a que se liberta e não quero mais. Como está sendo a nossa comunicação para reproduzir isso para os nossos filhos? Se a gente está reproduzindo uma situação onde isso é ruim, ter responsabilidades é ruim, ou se a gente está reproduzindo o quê? Então, muito dessa questão do que os nossos filhos estão sentindo hoje, sim, a responsabilidade é nossa, do que nós estamos passando para eles, do que é legal e do que não é legal. O Dani, tá acabando nosso tempo e o Francisco falou uma coisa que eu achei legal, que parece que os homens reforçam uma mulher frágil para se sentirem mais seguros, quando na verdade são bem frágeis também, né? Independente de gênero, existe fragilidade, né? E por isso a questão dos estereótipos é tão tóxico, né? Porque uma vez eu atribuo uma característica de chorão, de chorona para as mulheres, eu estou privando os homens de certa forma, de também chorarem. Porque daí vai ser colocado em xeque uma série de questões sobre esse homem, sobre a virilidade, a masculinidade dele, né? Não, e eu tô lendo os comentários aqui, tem muita coisa muito rica, nossa, porque esse assunto é muito rico. Mesmo. Tem muita até coisa propondo, se cair a live, a gente voltar para a live de novo, Sabrina, porque esse realmente é um assunto muito polêmico, porque a Dani falou aqui também, o que tu comentou agora, que foi comentado, que a Dani também comentou, a Antônia também comentou que a gente está tomando conta desse assunto agora, né? A Dani comentou que não é questão de entrar no mimimi e tal. Não é nem questão de mimimi. É questão assim, tá tudo legal. A consciência que os nossos pais tinham era uma. E que reproduziram pra gente. A consciência que nós temos hoje, criando os nossos filhos, é uma. E tá tudo bem. Não precisa ser perfeito. Daí não é questão de julgar. Ela está se referindo à hora que você falou assim, você tem a energia, né, masculina muito forte em você e tal, da ação, né, que você não é uma pessoa do mimimi. E ela está se referindo a isso, acredito, que na hora que ela escreveu. E assim, e daí é que não é nem nenhuma questão de julgamento. E realmente a gente está tomando consciência disso, é nesse momento onde a gente está começando a resgatar
essas duas energias. Porque a energia do masculino estava muito forte. E agora a gente está resgatando a energia do feminino, do nosso sagrado feminino. E colocando as duas em igualdade, para a coisa conseguir fluir de forma, né, de uma forma legal. Então, não tem julgamento nessa história, quem está certo, quem está errado. A gente está num mundo de experimentação. Então, como nós estamos criando os nossos filhos, como a gente está vendo e lendo tudo que os nossos pais fizeram e honrando tudo que eles fizeram, legal, o que eu posso aprender com tudo isso? O que eu posso aprender com tudo que eu fiz, com o que meus pais fizeram, com o que os meus avós fizeram, o que eu posso aprender com o que eu já fiz e começar a fazer diferente. E a perceber, nossa, é uma nova perspectiva. Eu acho que o sagrado feminino traz muito isso, assim, de uma forma muito visceral mesmo. Ótimo. Bom, temos 2 minutos, a gente vai voltar na outra live e a gente vai encerrar. 2 minutos, acho que dá tempo de a gente falar tudo aqui. Eu acho que o assunto foi, nossa, essa live hoje, já vou dar um print aqui agora. A gente sempre deixa para os últimos segundos para o print. E deixa eu ler aqui, ó. Eu preciso muito isso, estou adorando. Ai, que bom, Dani. Obrigada por estar aqui conosco. Deixa eu ver o que a Antônia colocou aqui, que a galera tá num papo muito profundo aqui. Nós duas aqui, bem na vibe, a galera, muitos comentários muito legais. Sim, maravilhosos comentários. Aham. Antônia falando que corrigir não sabia muito da importância de buscar esse equilíbrio. Eles falaram também, alguém falou, acho que foi, não sei se foi a Antônia, se foi a Dani, falou que essa consciência a gente está tendo agora, não era uma coisa muito falada, né? Até você mesmo comentou que faz anos que você conhece, mas que tinha um outro nome, né? E isso acredito que foi crescendo, acredito também que a internet deu um boom nesse assunto, né? Enfim, e aí a gente teve acesso mais rápido a essa informação do que se não tivesse a internet, né? Eu mesma fiquei sabendo por conta que eu comecei a me envolver isso por conta de quando eu fui fazer empreendedorismo feminino, fui estudar um pouco sobre isso, sobre autoconhecimento, que eu fui saber. 20 segundos para acabar a live. Nossa! Gente, brigadão! Gente, obrigada. Valeu. Os comentários aqui maravilhosos. Antônia, Francisco, Dani, obrigado pelos comentários de vocês, muito ricos. E esse assunto gera, acho que até mais uma live. Até a minha proposta é, semana que vem, a gente voltar nesse assunto, porque